Fala pessoal, beleza? Professor Denner chegando aí com a nossa segunda aulinha aqui no nosso canal no YouTube, né? Focada aí nesse edital 2023 da GCM de Fortaleza, né? Já adianto com você, se você não assistiu nossa primeira aula aí, né? Assista, porque é interessante você ter essa sequência para você conseguir entender bem o assunto, porque hoje esse assunto que nós vamos bater aqui, eu falo que sim, que é o coração de raciocínio lógico. Você precisa entender ele muito bem para conseguir desenvolver as questões da IDECAN, né, que é a banca do concurso de vocês aí, e também, né, qualquer questão de qualquer banca. Você que pega esse macete aqui, você vai conseguir ser bem direcionado, beleza? Então, mais uma vez, reforço com você, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like aí, clique nesse sininho para você ser notificado das aulas gratuitas que serão disponibilizadas. Hoje nós vamos bater aqui em cima das questões, né, daquele ponto importante do edital, que é a parte de tabela verdade. Então, tabela verdade. Se você já viu a aula passada ou se está ligado aí na parte de estruturas lógicas, né, que nós falamos na nossa primeira aula aí, o que você precisa ficar ligado em tabela verdade para a sua prova da GCM de Fortaleza, né? E esse macete é o método DR que a gente vai trazer vocês aqui, né? O método Denner Rocha, a gente trabalha com vocês aqui. Então vamos lá então. Tabela verdade quer dizer o quê, né? Se eu tenho ali a proposição composta, eu quero fazer a construção da tabela verdade. Eu sei que uma proposição composta, ela tem no mínimo duas proposições simples conectadas ali com os conectivos lógicos, né? Então, por exemplo, se eu chego aqui, eu quero uma proposição com uma tabela verdade de duas proposições. Vou colocar aqui proposição P e proposição Q, né? Só para vocês entenderem aqui o que é tabela verdade. Então, o valor lógico das proposições, se não foi dado, ele pode assumir verdadeiro ou falso, né? Ele pode ser verdadeiro ou falso. Uma proposição P, né, ela pode ser verdadeira ou falsa. E a proposição Q, verdadeira ou falsa. E assim vai embora. Então, vamos imaginar as combinações que poderiam ser aqui, ó. Se eu tenho uma proposição P verdadeira e a Q falsa. Se eu tenho uma verdadeira e a outra também verdadeira. Se eu tenho uma falsa e a outra verdadeira. Ou se eu tenho as duas falsas. Beleza? Então, o resultado disso aqui, quando eu tenho P e Q, como que seria esse resultado? Ah, se for V e V, qual que seria o resultado dessa operação lógica? Isso que é tabela verdade, né? Então, quer saber, quando eu tenho uma proposição que é verdadeira, a outra é falsa e faço a conjunção, que é o E entre elas, qual que é o resultado? Ah, e se uma for verdadeira e a outra for verdadeira, qual que é o resultado? Se uma for falsa e outra verdadeira, qual que é o resultado? Se uma for falsa e outra for falsa, qual é o resultado? Isso é tabela verdade, né? E para essa tabela verdade, ela é para todos os conectivos. Quais são os conectivos? O ou, né? P ou Q, né? Tem o conectivo ou, se eu tenho lá ou P ou Q, o ou, a simbologia dele é o Vzinho com a setinha embaixo. O se então, se P, então Q. Então você precisa saber o resultado de tudo isso, né? E também P, se e somente se Q. Né? Então, antes de preencher isso aqui, tem gente que fica decorando a tabela verdade dos conectivos. Antes de preencher isso aqui, eu vou anotar para vocês no quadro aqui o bizu para você fixar a tabela verdade e resolver qualquer questão. Então, quando você fixar o bizu da tabela do professor Denner, você consegue preencher qualquer tabela verdade, saber o resultado de qualquer tabela verdade através desse bizu, depois que principalmente você entendeu a estrutura lógica e sabe montar, né, a sua tabela se você tiver necessidade até de construir a tabela verdade. Show? Então vamos lá então. Antes de preencher isso aqui, depois a gente volta e faz ela novamente. Vamos lá. Vamos colocar aqui o macete, o bizu da tabela verdade, para você saber preencher, né? Saber o resultado da tabela verdade desses conectivos. Então vamos lá então, ó. Bizu da tabela. Vou colocar aqui o bizu do professor Denner, um método DR para vocês aí. Mais uma vez deixando aqui o Instagram, professor Denner, disponível aí, você que queira lá seguir, nós vamos postar questões direcionadas aí para essa prova GCM, todas as informações de aulas aqui no canal, né, e também todas as informações atualizadas do concurso aí no canal, no Instagram do professor Denner. Vamos lá então, bizu da tabela. Então eu sei que a tabela verdade tem os conectivos, né? Eu sei os conectivos lógicos e quais são eles mesmo? É o conectivo E, o conectivo ou, o se, então, e o conectivo se e somente se. Beleza.
Aí só para a gente lembrar aqui, a simbologia de cada um deles é qual mesmo? O E é o chapeuzinho, o O é o Vzinho, o Vzinho com o tracinho embaixo, o Si então, setinha para a direita, Si somente Si, setinha para os dois lados. Confere? Beleza. Aí você vai anotar isso aí o seguinte, bizu, né, da tabela. Então vou colocar aqui o bizu do professor Denner, para você fixar. A gente vai aplicar isso daqui a pouco, você vê como que funciona. Tabela verdade do E. Você vai olhar lá, que na tabela verdade ali, só dá verdadeiro quando for tudo V. Então, tudo V dá V. Lembra disso. Beleza? Tabela verdade do E. Tudo V dá V. Fechou. Tabela verdade do OU. No OU só vai dar F quando for tudo F. Então, tudo F dá F. Anota isso aí, miséria. Tudo F dá F. Fechou? Tabela verdade do OU, do conectivo OU, que é a disjunção exclusiva. Iguais da F, diferentes da V. Ou seja, no OU só vai dar F quando as duas forem iguais da F, diferentes da V. Nós vamos aplicar isso aqui daqui a pouco. No Si, então, só dá falso, nós vamos ver aqui, ó, V com F dá F. Nessa ordem, V com F dá F. Ou seja, quando... Vou até anotar aqui, ó, o macete, ó. Vai fugir. Quem é aluno meu hoje sabe muito bem desse macete aqui, ó. Vai fugir, fugiu. Beleza? Ou seja, tabela verdade do Si, então, só dá F quando for nessa ordem. V com F dá F. Se não for se V, então F, não dá F. Ou seja, você vai lembrar o seguinte, ó. No Si, então, só dá falso quando for nessa ordem. Vai fugir, fugiu. Beleza? Vai fugir, fugiu. Não lá na Guarda Municipal de Fortaleza, né? Se estiver lá na Guarda Municipal de Fortaleza, prendeu um cara lá, beirada da praia ali, fazendo merda, né? Você prendeu o cara, você vai deixar o cara fugir? Não vai. Isso é só aqui no raciocínio lógico, beleza? Vai fugir, fugiu. E no Si, somente Si, é o contrário do OU, né? Iguais da V, diferentes da F. Beleza? E isso aqui é um outro ponto que você precisa anotar. Coloca aí nas suas anotações, pelo amor de Deus, dá um print nisso aqui, coloca nas suas anotações, que isso é importantíssimo, tá? Tabela verdade do E. Você tem que bater, lembrar na hora, opa, tabela verdade do E, tudo V dá V. Tabela verdade do OU, tudo F dá F. Tabela verdade do OU, iguais da F, diferente da V. Do Si, então, só dá falso quando vai fugir, fugiu. E no Si, somente Si, iguais da V, diferente da F. Bateu isso aí, você tem que estar fixado. Coloca isso na proteção de tela do seu telefone, anota, bota no espelho do seu banheiro, no teto do seu quarto, isso tem que estar fixado, gente, para você ir bem de raciocínio lógico. Beleza? Não tem como correr disso aqui. Certo? Então vamos lá então. Continuando. Anotado o bizu, eu vou agora voltar com aquela tabelinha que eu fiz ali para a gente preencher. Beleza? A gente preencher ela aqui, ó. Vamos lá, então. Tem a proposição P, tem a proposição Q, né? Vou colocar todas as possibilidades aqui. Ó. Ó, VV, VF, FV, FF. Todas as possibilidades de valor lógico, combinação de valor lógico entre duas proposições. Agora eu vou fazer aqui o resultado da tabela verdade do E. Aí o que você vai olhar? Qual que é o macete que eu acabei de anotar ali? No E, tudo V dá V. Só vai dar verdadeiro no E quando for tudo V. Onde que é tudo V? Aqui, ó. No E, tudo V dá V. Se não for tudo V, gente, ó, já era. Fechou? No E, só dá V quando for tudo V. Acabou. Agora vamos para o OU. No OU, P ou Q. No OU, analisando só essas duas, né? No OU, tudo F dá F. Aqui é tudo F? Não. Tudo F? Não. Tudo F não. Tudo F é só aqui, ó. Então, tudo F dá F. O restante vai dar o quê? Verdadeiro. Acabou. Beleza? O OU. O P ou Q, né? Que é o OU aí. O OU. Iguais da F diferente da V. Então, analisando essas duas. Iguais, ó. Iguais da F. Iguais? Não. Iguais não. Iguais da F.
as diferentes aqui, ó, vai dar V. Pronto. No se, então, se P, então Q. No se, então, só dá falso quando vai fugir, fugiu. Olha a ordem, ó. Aqui é vai fugir? Não. Tô falando de P, então Q. É diferente se for Q, então P, né? É P, então Q. A ordem tem que ser essa, ó. Se P, então Q. Então, aqui é vai fugir? Não. Aqui é vai fugir? Sim, ó. Vai fugir, fugiu. Então, a única que é vai fugir é de P para Q, é essa ordem aqui, ó. Então, vai fugir, fugiu. Aqui é vai fugir? Não. Não é vai fugir, não é vai fugir. Então, o restante é verdadeiro. Fechou? E no se somente se, P, se somente se, Q. No se somente se, pra gente fechar. Iguais da V, diferentes da F. Lembrou disso? Então, ó, iguais deu V. Iguais deu V. As que são diferentes aqui, dá F. Pronto, gente. Se você pegar isso aqui, está meio caminho andado iniciando seus estudos aí em raciocínio lógico. Beleza? Tranquilo? Top de linha? Show de bola. Então, aplicamos o bizu aqui, vocês verem como funciona. Agora nós vamos aprender a construir uma tabela verdade. Vamos imaginar que você depara com questão lá que você precisa fazer a construção da tabela verdade. Ou é te dar a tabela verdade iniciada para você terminar ela, você precisa ter a noção disso. Então vamos lá. O que nós podemos fazer aqui? Vamos pegar um exemplo, né? Então aqui agora nós vamos aprender a construção da tabela verdade. Construção. Beleza? Desses vai e fala assim, construa qual o resultado da tabela verdade? P e não Q. Olha lá, isso é uma proposição, né, composta que P e não Q quer que eu construa a tabela verdade e saiba o resultado. Fechou. Então vamos lá. Quais são os passos para essa construção? Pega comigo aqui e anota isso, pelo amor de Deus. Gente, lembrando que dentro do nosso curso a gente trabalha isso muito detalhadamente, está resolvendo muitas questões, tá? Se você quer adquirir o curso completo ou só isolado de raciocínio lógico para GCM Fortaleza, buscar essas 9 questões aí. Na descrição abaixo tem um link, ou me chama no Instagram, chama a galera no WhatsApp também aí, estamos disponíveis para vocês, beleza? Então vamos lá, ó. Passos. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo para construir a tabela verdade é saber o número de linhas da tabela. Como que você vai saber o número de linhas da tabela verdade? Aí tem um macete Fessodena. É 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Beleza? Vamos lá. Quantas proposições nós temos aqui? A proposição P e a proposição Q. Então nós temos duas. Se eu for construir a tabela verdade dessa proposição, né, eu preciso saber o número de linhas dela. Então, se eu tenho duas proposições, é 2 elevado a 2. Né? Porque eu sei que para saber o número de linhas é 2 elevado a n. Então aqui é 2 elevado a 2, que vai dar 2 vezes 2, que então tem 4 linhas. Esse é o primeiro passo. Saber quantas linhas tem em tabela verdade. E tem questão que te pede só o número de linhas. Te dá uma proposição lá para você saber o número de linhas dessa proposição. Então são questões clássicas de concurso. Cuidado. Beleza? Então vamos imaginar, aí esse aqui é aquela proposição lá, ó, P e não Q. Vamos imaginar que eu quero essa proposição aqui, ó. P e não P ou não Q, então R. Quantas linhas vai ter a minha tabela verdade? Ó, quantas proposições eu tenho? 1, 2, 3. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Ou seja, aqui nós temos 4 proposições. Ó, 3 proposições simples, que tem 8 linhas da tabela verdade. Beleza? Outro exemplo. Se eu tenho aqui, ó, P e Q, então R ou não S. Olha lá, ó. Quantas proposições simples eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado a 4 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Fechou? Vamos imaginar que chegou aqui e falou assim, quantas linhas, né, tem a tabela verdade da proposição? P, se somente se Q, então R ou não P. Olha lá. Quantas proposições eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4? Não, gente, cuidado. Esse P que está aqui é o mesmo que está aqui.
Então ele aparece duas vezes. Aqui ele só está sendo negado, tá? Então, quando eu for contar as proposições simples, é porque eu tenho 1, 2, 3 proposições simples só. Então o número de linhas aqui é 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8 proposições. Muito cuidado com isso, isso é pegadinha de prova. Tanto numa forma simbólica ou na estrutura da frase. Se der uma frase que a proposição repete, a proposição simples repete lá no final sendo negada ou não, você vai contar ela uma vez só. Beleza? Muito cuidado com isso aí. Então o primeiro ponto é saber o número de linhas da tabela verdade. Tá lá. Então quantas linhas tem essa minha tabela aqui? Como aqui são duas proposições, 2 elevado a 2, que vai dar 4 linhas. Então vamos lá. Para você construir a tabela verdade, o que você faz? Eu tenho a proposição P e a proposição Q, só que a Q está sendo negada. Vamos lá. Então vamos colocar aqui a proposição que eu tenho, que é a P, e a proposição Q. Ah, professor, mas a Q está sendo negada. Calma, você vai fazer sempre a coluna da negação sozinha. Beleza? Então aqui eu tenho a proposição P e a proposição Q. Beleza. Fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer sempre a coluna da negação de Q. Então a negação de Q. Sempre, gente, se tiver negando a proposição, você faz a coluna da negação separado, para facilitar o seu desenvolvimento da tabela verdade ali, senão você pode errar alguma coisinha. Então eu fiz a proposição P e a Q, que existe na proposição composta, e fiz uma da negação separado. Aí agora eu vou pegar o resultado de P e não Q. Aí vai ser o resultado final. Então, ó, aí eu fiz a estrutura da tabela com as linhas agora. Quantas linhas que vai ter minha tabela? 1, 2, 3, 4 linhas combinatórias. Está lá a minha tabela. Beleza? O primeiro passo está ali então. Fechou. Beleza. Fiz o primeiro passo. Minha tabelinha está aqui. Certo? Agora o que eu quero fazer? O passo 2. Regra do dobro. O que é a regra do dobro? É você colocar todas as combinações possíveis de VV, VF, VV, VF, VFF. Ah, professor, mas com duas proposições é fácil. Sim, mas se você pegar com 8 linhas, com 16 linhas, aí trava. Então você vai seguir sempre o padrão. Presta atenção. A regra do dobro é o seguinte. Você vai chegar na última coluna de proposição simples. Aqui eu só tenho duas proposições simples, tá vendo? Então eu vou chegar na última coluna de proposição simples, que no caso é o Q. Você sempre vai começar assim, ó. VF, VF. A regrinha do dobro vem para cá dobrando agora, ó. 2V, 2F, 2V, 2F, e assim vai embora. Ou seja, aqui eu tenho todas as combinações possíveis, ó. VV, VF, FV, FF. Imagina se tivesse 8 linhas, ó. 1, 2, 3. Imagina se tivesse 8 linhas. Só um exemplo aqui, tá? Se fosse para eu colocar todas as combinações, aqui teria mais uma proposição, né? Ó. Olha só, se fosse 8 linhas, como que ficaria, ó? Beleza? Seria o quê? VF, VF. VF, VF. Dobrei. 2V, 2F. 2V, 2F. Aí dobraria de novo. 4V, 4F. E assim vai embora. Se tivesse dobrado de novo, 8V, 8F. Aí observe, ó. Todas as combinações possíveis. VVV, VVF. VFV, VFF. FVV, FVF. FFV, FFF. Tem todas as combinações possíveis de VF. Por isso que a gente usa a regra do dobro. Beleza? Então, fique ligado nisso aí. Deixa eu só apagar aqui, porque isso foi só a título de exemplo, né? Mas voltando à minha tabela aqui, então. Regrinha do dobro. VF, VF. Dobrei. 2V, 2F. Se eu tivesse que dobrar de novo, 4V, 4F. 4V, 4F. E assim embora. Ok. Fiz a regrinha do dobro. O passo 3 agora é aplicar o bizu. O bizu da tabela. Beleza? Primeiro, vou negar a proposição simples que está aqui. Então, negando o que é verdadeiro, fica falso. O que é falso, fica verdadeiro. Confere? Então, vamos lá. A negação de Q é negar essa coluna aqui, ó. Então, o que é verdadeiro, ficou falso. Falso ficou verdadeiro. Verdadeiro ficou falso. Falso ficou verdadeiro. Fechou? Beleza? Fiz a negação. Agora, o que eu vou fazer? P e não Q. Então, vou pegar essa coluna P, a coluna não Q, vou fazer o conectivo E entre elas. Aí, qual que é o bizu da tabela? Tabela verdade do E, tudo V dá V. Então você vai olhar só essas duas colunas aqui, ó. Onde for E, onde for tudo V, dá V. Aqui é tudo V? Não. Aqui é tudo V? Sim, ó. A coluna P e não Q é tudo V, então dá V. Tudo V? Não, tudo V não. Então ficou o quê? F, F, FV, FF. Então, muitas questões pedem para você
marcar a sequência correta de V ou F, para você indicar quantos verdadeiros ou quantos falsos tem na proposição, beleza? Isso é muito cobrado, gente. Então a construção da tabela tem que ser mantida nesse formato aí. Vamos pegar uma outra proposição mais pesadinha aqui para a gente resolver ela melhor. Então vamos lá. Aí já vou apagar esse aqui porque você deve ter notado os passos aí, né? Se não anotou, depois você volta o vídeo e anota essa bagaça. Vamos lá, eu quero fazer a tabela verdade dessa proposição aqui, ó. P ou... Não P ou Q, então não R. Olha lá, eu quero saber qual o resultado final da tabela verdade dessa proposição. Beleza? Então, qual que é o passo 1? Ver quantas proposições simples tem para eu fazer a tabela verdade. Só 1, 2, 3 proposições simples. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que tem 8 linhas. Ok. Aí eu vou construir minha tabela então. Primeiro, da proposição P, da proposição Q e da proposição R, que são 3 proposições. Não é isso? Ok. Beleza. Aí, aqui, o que eu falei para vocês? Quando eu for construir as colunas aqui, eu sempre faço a coluna da negação primeiro. Então, está negando a P e está negando a R também. Então, vou fazer ela aqui. Beleza? Depois, vou fazer a coluna só do que está dentro do parênteses. Porque primeiro eu resolvi isso, então, o não R. Então, vou fazer uma coluna de negação de P e Q. Pronto. E no final, eu vou fazer a coluna da proposição completinha. Então, não R. Pronto. Aqui é a minha tabela. Né? E quantas linhas que ela tem? 8. Então, vou lá fazer as 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechamos aqui a 8ª linha. Beleza? 8 linhas, tá lá. Aí como que eu faço? Na última coluna de proposições simples, eu vou colocar a regrinha do dobro. PQR, a última coluna, VF, 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 VF. Dobrei. 2V, 2F, 2V, 2F. Dobrei de novo. 4V, 4F. Pronto, regrinha do dobro. Tá aí. Então tem todas as combinações. VVV, VVF, VFF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV, FFF. Tá todas as combinações de VVV, vai embora. Agora o que eu vou fazer? Como eu sou esperto, eu fiz uma coluna de negação para não misturar a minha cabeça. Então eu vou vir lá, negação de P. Então eu vou negar essa coluna P aqui, ó. É 4V, 4R, vai ficar 4F, 4V. Né? Negação da coluna P. Negação de R. É VF, 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 VF. Então vai ficar FV, 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 FV. Então estou fazendo a negação de R. Agora, obedecendo a ordem da proposição, vou fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Ó. Negação de P e Q. A negação de P e Q é essas duas proposições aqui, tá vendo? Quando eu estou utilizando o conectivo E, a ordem que você vai fazer não importa, né? Porque negação de P e Q ou Q e negação de P dá o mesmo resultado. Então, é só verificar agora a bizu da tabela do E. No E, tudo V dá V. Então, vou analisar essas duas aqui, ó. A não P e Q. Aqui é tudo V? Não. Tudo V? Não. Tudo V? Não. Tudo V? Não. Tudo V? Sim. Opa, aqui é tudo V, ó. Aqui é tudo V. Né? Analisando a coluna não P e Q. Tudo V aqui. Tudo V aqui também. Aqui é tudo V não, tudo V não. As únicas que dá tudo V na coluna negação de P e Q é V, é essa aqui e essa aqui. Por isso que eu coloquei V. O restante então fica falso. Fechou. Porque a tabela do E, tudo V dá V. Agora o que o exercício quer? Que eu faço essa coluna, então não R. Então você tem que observar a ordem agora, porque eu estou utilizando o se então. E o se então, a ordem do vai, fugir, fugiu, importa. Então, ó, eu vou analisar daqui para cá, o se então. Beleza? Daqui para cá, onde que é vai fugir? Olha só, do negação de P e Q para então R, onde que é vai fugir? Daqui para cá, ó, vai fugir para cá? Vai fugir para cá? Vai fugir para cá? Vai fugir para cá? Não. Vai fugir aqui. Opa, fugiu aqui. Vai fugir aqui? Não. Aqui não, aqui não. Então o restante deu tudo verdadeiro. Beleza? O único que é vai fugir nessa ordem. Gente, é diferente. Imagine se eu estivesse fazendo daqui para lá.
Aí seria negação de Q, negação de R, então essa coluna. Aí vai fugir, seria daqui para lá. Aí vai fugir, daria aqui e daria aqui. Viu só? Muito cuidado. Então a ordem que você está fazendo o se, então, importa. Ele altera a tabela verdade. Então, se o exercício tivesse te pedido o resultado final da tabela verdade, está aqui. Eu poderia te pedir também quantos verdadeiros e quantos falsos tem, mandar você fazer uma operação com esses resultados. O exercício poderia estar te pedindo também se a proposição é uma tautologia, uma contradição ou uma contingência, uma forma de você identificar se uma proposição é tautologia. Ó, vou colocar aqui, ó. Tautologia. Tautologia. Se a proposição é contradição ou se a proposição é contingência. Como você faz para matar esse tipo de questão aí? E aí Decam cobra isso. Se pintar um trezinho desse na sua prova, um dos jeitos de você resolver é o quê? Construindo a tabela verdade. Então, se o exercício te der uma proposição dessa, fala assim, dada a proposição tal, identifique se ela é tautologia, contradição ou contingência. Ou seja, fala assim, marca uma alternativa que seja tautologia. Né? Então, presta atenção. Para a proposição ser tautologia, esse resultado final aqui, ó, tem que ser o quê? Tudo verdadeiro. Tudo V. Beleza? O resultado final da tabela verdade que tinha que ser tudo verdadeiro. No caso, essa proposição é tautologia? Não é, porque tem uma falsa no meio aqui, ó. Beleza? Aí vem a contradição. Aí você vai lembrar, contradição é o contrário da tautologia. Então, para ser tautologia, é tudo verdadeiro. Para ser contradição, é tudo falso. Então, para ser contradição, tinha que ser tudo falso. Nesse caso aqui também não é, porque não é tudo falso, só uma que é falsa. E para ser contingência, tem que ser verdadeiro misturado com falso, que é o caso dessa. Então, essa proposição é uma contingência. Beleza? Então, aqui, verdadeiro misturado com falso. Lembra disso, pelo amor de Deus, que isso aqui pode salvar uma questãozinha na sua prova. Construir tabela verdade, vocês acharam. Para saber se é tautologia, contradição, contingência, é ver o resultado final da tabela verdade. Se for tudo verdadeiro, tautologia. Se for tudo falso, contradição. Se for verdadeiro misturado com falso, que é o caso dessa proposição aqui, é contingência. Fechou? Top de linha, gente? Vamos fazer umas questões da banca agora? Vamos lá então. Fazendo a questãozinha da banca, né? Nessa nossa dica de raciocínio lógico com a GCM Fortaleza. Reforçando com vocês aqui as 9 questões, né, que virão na sua prova aí da banca IDECAM, né, nesse conteúdo programático aí. Vamos lá agora. Opa, não é essa aqui é da aula passada, né? Deixa eu só julgar aqui na tela as nossas primeiras. Só julgar a primeira questão aqui. É essa aqui, ó. Da banca IDECAM, tá? Primeira questãozinha de tabela verdade da banca IDECAM hoje, né? Vamos lá. Utilizando o operador lógico E, a tabela verdade a seguir terá a sua equivalência completada na ordem. Ou seja, ó, eu tenho a proposição A, B e C. E o que é que eu faço? A e B e C. Opa, é conectivo E e E, entre as três. Aí o que você vai lembrar? Que no E, tudo V dá V. Então só vai dar verdadeiro aqui no final quando for tudo V nas três, ó. Onde que é tudo V nas três? Só nessa linha aqui, ó. Porque ele quer A, I, B e C. Então é tudo V nas três. Tudo V só nessa aqui, ó. Só nessa que é tudo V. Então o restante vai ser o quê? Falso. Pronto, matou a questão, ó. Bizu do professor Denner. Questão da banca IDECAM para vocês aí, ó. Fechou? Então o resultado vai ser o quê? F, 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 VF. Pessoal, se você não estiver vendo aqui a aula ao vivaço, dá um pause, tente resolver as questões antes, professor. Beleza? Questão da banca IDECAM para vocês na tela. Vamos para mais uma. Vamos lá. Ó o que falou aqui, ó. Considera as proposições a seguir verdadeiras. Então vou considerar cada uma delas verdadeiras. Gabriel é estudante, é verdadeiro. Bianca não é criança, também é verdadeiro. Beleza? Vamos lá. Com base nas informações anteriores, é possível afirmar com certeza que... Então, se as duas foram verdadeiras, ele quer que eu verifique qual dessas aqui, ó, que vai ser verdadeira. Então, vamos ver qual das 5 aqui alternativas que vai dar resultado verdadeiro. Vamos lá? Vamos que vamos, ó. Então, juntos aqui, deixa eu só mudar a cor aqui para ficar fácil, ó. Gabriel é estudante. Eu vi que Gabriel é estudante no enunciado, é verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro. Conectivo E. Bianca é criança. Bianca é criança, está negando a conexão, a proposição 2.
Se a proposição 2 é verdadeira, essa aqui está ficando falsa. Aí, ó, eu tenho a proposição V e F. No E, tudo V dá V. Como as duas não é verdadeiro, ficou o quê? Falso. Então, essa não é verdadeira. Sai fora. Vamos lá, letra B. Está utilizando o se então. Gabriel é estudante. Isso aqui é verdadeiro. Ok. Bianca é criança. Está negando a proposição 2 de novo. Então, continua agora falso. E o conectivo que está sendo utilizado é o se então. E ficou na ordem. Vai fugir, fugiu. Então, essa também deu falso. Então, não serve para mim, a letra B. Ele quer uma verdadeira, beleza? Se as duas denunciadas forem verdadeiras, ele quer que eu afirme uma verdadeira. Vamos, letra C. Gabriel é criança. Proposição. Que é isso? Gabriel é criança? Não falou nada disso aqui, né, gente? Falou alguma coisa no enunciado? Não falou. Então, não vou nem mexer com ela. Porque eu não sei se isso aqui é verdadeiro ou falso. Beleza? Nem vou mexer com ela. Não tem como eu falar que é verdadeiro ou falso. Gabriel é criança? Não tem como. Gabriel é estudante, isso é verdadeiro. Beleza? Conectivo ou. Bianca é criança. Isso é falso. Não é isso? Porque está negando a 2, que Bianca não é criança. No ou, olha a letra D, no ou, tudo F da F. Como as duas não é verdadeira, como as duas não é falsa, ela vai ficar verdadeira. Então essa é verdadeira. A letra C eu não consigo saber o valor lógico, então sai fora dela. A letra E, ó, Gabriel é estudante, verdadeiro. E criança, eu não sei o valor lógico disso aqui, então eu não posso afirmar. Sai fora. Se Gabriel é criança for verdadeiro, fica verdadeiro. Mas se for falso, fica falso. Então eu não consigo afirmar. A única que eu consigo afirmar, com certeza, a letra D, marquei o gabarito, parti para o abraço. E decam para vocês aí. Fechou, gente? Então, se você lembrar o bizu da tabela do professor Denner e a estrutura lógica que nós vimos na aula passada, você consegue resolver aqui com tranquilidade. Fechou? Próxima questãozinha. Vamos lá, mais uma de decam. Leia as assertivas abaixo, em seguida assinale a alternativa correta, né? Ou seja, qual que vai dar a verdadeira. 2 igual a 3. Isso é falso, né, gente? Conectivo E. 2 mais 3 igual a 5 é verdadeiro. No E, tudo V dá V. Aqui é tudo V? Não. Então ficou falso. Sai fora. Se 2 é igual a 3, isso é falso. Então, 2 mais 3 é igual a 7. Isso também é falso. Então, no se então, só dá falso quando vai fugir, fugiu. Nesse caso aqui vai ficar verdadeiro. Então, gabarito letra B. Fechou. Viu só? Ó, na letra C, ó. Se 2 é igual a 3, isso é falso. Conectivo ou. 2 mais 3 é igual a 7, também é falso. No ou, tudo F dá F. Essa ficou falso. Na letra D, 2 é igual a 2, verdadeiro. 2 mais 3 é igual a 7, falso. No se então vai fugir, fugiu. A única que deu verdadeira, letra B. E decam para vocês na tela aí. Show de bola, tá? Espero que você esteja pausando e tentando resolver antes a questãozinha. Vamos lá, mais uma. Olha essa aqui, essa é show, hein? Seja a proposição composta, né, de P e Q, essa proposição aqui, a negação de P ou não Q, a tabela verdade da operação dada abaixo é, conforme a tabela, assinale a alternativa correta. Ou seja, eu preciso saber o valor de x, y e z aqui, ó. Só o que acontece? Aqui o exercício está me pedindo negar P ou não Q, né? Então, de cara, o que você poderia fazer aqui? Vamos fazer uma coluna aqui, ó, da negação de Q. Só para eu ficar esperto, né? Negação de Q. Fazendo a coluna da negação de Q, vai ficar o quê? Onde é verdadeiro fica falso na coluna Q. Então, aqui vai ficar, ó, vai ficar falso, aqui fica verdadeiro, falso, verdadeiro. Eu neguei a coluna Q, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o que está dentro do parênteses, ó. P ou não Q. P ou não Q, eu vou pegar essas duas colunas aqui, ó. Ó, vou fazer aqui embaixo, ó. P ou não Q. Beleza? Vou fazer aqui embaixo. Olhando a coluna P e a coluna não Q, qual que é o resultado que dá? Como eu estou utilizando o ou, no ou, tudo F dá F. Deu tudo F nessas duas primeiras? Não. Então fica verdadeiro. Deu tudo F aqui? Não. Então fica verdadeiro. Deu tudo F aqui, nessa terceira linha? Deu. Então fica falso. Deu tudo F na última? Não. Então fica verdadeiro. Fechou? Agora o exercício quer que eu negue. A negação dessa coluna aqui, ó, P ou não Q, vai ser o quê? O que é verdadeiro fica falso. Então é só fazer aqui agora. Então vai ser verdadeiro ficou falso, verdadeiro ficou falso, o que é falso fica verdadeiro, verdadeiro fica falso. Então, ó, o X é F, o Y é F, o Z é V e o W é F. Então vai ser o quê? Ó, XF aqui, XF aqui, XF, ó, XF, YF, YF.
O Z é V, tá aqui. Opa, peraí. XF, então vai ser a letra E aqui, ó. Aqui encaixa a letra E, ó. Ó, o XF, o YF, o Z é V e o W é F, gabarito letra E. Show de bola, gente. Então, nesse estilo aí que você exercita as questões, né, para sua prova. Então é você lembrar do macete. Lógico que tem várias questões de tudo quanto é tipo aí de tabela verdade, que se você for exercitar, né, você vai deparar com várias questões. Por isso que é bom você fazer muitos exercícios agora de tabela verdade, proposições, né? E aí isso a gente tem dentro dos nossos materiais aí, né? Se você chamar aqui o DNM Rocha, posso mandar para você um bloco de questões de resumo aí para você exercitar, beleza? Então, questão diferenciada aí. Vamos para mais uma aqui, eu acho que tem mais uma para a gente exercitar e fechar. Olha essa aqui da IDECAM, ó. Considere e julgue as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Vamos lá. 3 afirmações, né? 6 mais 3 é igual a 8. Isso aqui é falso, né, gente? Porque 6 mais 3 dá 9. Conectivo E. 1 mais 1 igual a 3. É falso também. Então, a primeira, ó, F e V, tá errado, porque no E tudo V dá V. Então, essa aqui ficou falsa. Ok. Vamos na 2. 2 mais 7 igual a 9. Isso é verdadeiro. Conectivo OU. 1 maior do que 3. Isso é falso. No OU só dá falso quando é tudo F. Como aqui não é tudo F, deu verdadeiro. Bacana. Na letra no 3 é o sim, então, ó. 11 é menor que 15. Verdadeiro. 3 é par. Falso. Na terceira ficou vai fugir. Fugiu. Então a única que é verdadeira é a segunda. Vamos ver? Pode-se concluir corretamente que somente a proposição 1 é falsa? Não. As proposições 2 e 3 são verdadeiras? Não. As proposições 1 e 3 são verdadeiras? Não. Se a proposição 3 é falsa, então a proposição 2 é falsa, então a 3 é verdadeira? Não. A proposição 1 é falsa e a proposição 2 é verdadeira. Letra E aqui, ó. A 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Gabarito, letra E. Show de bola essa questão aí pra gente fechar a nossa aula. Beleza, pessoal? Então, assim, eu espero realmente que vocês tenham gostado, né? Tem mais questões aí que nós poderíamos trabalhar aqui hoje, mas nós trabalharemos em outras oportunidades com vocês, só questões da IDECAM e também dentro dos nossos materiais. Beleza? Então, vou deixar aqui vocês mais uma vez o Instagram Professor Denner, DNM Rocha, para você adicionar aí, né? E tirar suas dúvidas ali, mandar para nós qual tipo de material que você deseja nessa sua preparação para GCM Fortaleza. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, professor Denner. Até a nossa próxima dica aqui no canal. Se inscreva, dê seu like, clique no sininho. Vale concurso, é o Vale Aprovação. Tamo junto. Valeu!